Olá, como é que você está? Bom, hoje o assunto é um pouquinho polêmico, eu creio que seja um pouco polêmico, depende do ponto de vista de cada um, tá? Você fazer oração, orar para os credores, orar para a agiota, isso pode ajudar alguma coisa? O que você acha nisso? Tá bom? Então fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre isso, sobre experiência própria sobre este assunto. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o Jaime Cristófoli, sou empreendedor e a gente está nesse canal aqui já há mais de um ano, gravando vídeos de experiências que a gente tem passado no nosso dia a dia. Se você quer conhecer um pouquinho mais a gente, na descrição desse vídeo abaixo, tá? Tem ali um link para você conhecer a nossa história. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, dá um joinha aí para que a gente possa chegar a mais pessoas através desse vídeo aí, e a gente possa estar, através do que nós compartilhamos aqui, estar ajudando mais pessoas ainda. Tá? Então se inscreve no canal, dá um joinha, comente, dê a sua opinião, o que você está passando, aquilo que você tem passado na sua vida e que de repente possa estar ajudando até outra pessoa através do seu comentário aí, tá bom? Então vamos lá, vamos direto ao assunto para a gente não perder tempo aí. Uma das questões que a gente tem sempre ressaltado, e eu já tenho feito esse tipo de comentário em outros vídeos, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais específico desse assunto, e de repente eu vou ter opiniões contrárias a isso, e tudo aquilo que eu falo não é que seja uma verdade, mas é algo que está funcionando para mim, e tem funcionado para mim e para minha família. Então, de repente, se você conseguir aplicar, pode ser que funcione para você também. Eu coloquei aqui como um título aqui, tá? Orar, dependendo de como você denomina, da região do país, ou rezar, tá? Ou mentalizar, tá? Em favor dos credores, em favor de eu vejo muita gente com dívidas com agiotas, com pessoas que emprestam dinheiro, né, com bancos. Qual que é a minha opinião em relação a isso? Sabe que eu era meio cético em relação a isso e no início eu fiquei meio assim, mas vou te falar, isso fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família, em relações nas questões financeiras, está fazendo ainda, tá bom? Porque a partir do momento que eu optei em ter essa situação de estar orando para a pessoa e de estar pedindo a Deus para que ela nos ajude, no sentido de que a gente possa ter uma flexibilização por parte dos credores, um entendimento deles, as coisas começaram a se ajustar. Então, por que isso é importante? De repente você diz, mas vou orar, eu vou rezar para o cara, para o agiota, para o banco, para o credor que eu estou devendo. Não faz sentido. Mas por que nós temos que fazer isso? Por quê? Primeira coisa, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, o nosso emocional, ele parte para uma outra dimensão. Ele fica mais fortalecido. Você acaba descarregando isso. Então, quando o teu emocional está equilibrado, tudo conspira ao seu favor. E a fé faz com que o emocional nos deixe mais tranquilo. Se você crê em Deus, que é uma fé que eu digo, aí a gente pode até dizer assim, não, mas o evangélico vai falar em orar, ou o católico vai falar em rezar, ou de repente você é de uma outra denominação, né, mas você crê em Deus, então você tem sua fé, seja lá da forma como você faz isso. Tem outros que vão dizer o seguinte, não, eu mentalizo coisas boas, então de repente você parte para esse lado, então tu vai fazer o quê? Tá? Tu vai buscar através disso, você está incutindo dentro do teu cérebro, dentro dos teus pensamentos, coisas boas, coisas positivas, quando você faz isso. E o teu emocional fica mais forte para você lidar com essa situação. E do outro lado, há um resultado reverso. Para aquilo que você está orando, para aquilo que você está pedindo, também, né, ele acaba absorvendo essa tua intenção de coisas boas para ele. Então, por quê? Primeiro, o teu emocional vai estar mais fortalecido, a tua fé vai estar melhor, e Deus vai estar olhando para ti, e vai estar trabalhando a teu favor.
Segundo, a fé, quando mentalizada, ela diz que tem um ditado que a fé move montanhas. Então você tem que buscar isso. O que não acontece, às vezes, que a gente quer é que as coisas aconteçam muito rápido, e isso por vezes pode demorar um pouco. Então você tem que manter isso. Eu faço isso há 1 ano. Eu tenho buscado, né? Como eu falei, se você não conhece a minha história, a gente está saindo de um processo de endividamento, de falência, e isso eu faço há 1 ano. E tem modificado a forma como os credores lidam comigo, como as coisas vêm acontecendo tudo após isso, a forma como eles não é que eles não vão deixar de cobrar, não é isso, mas a forma como eles lidam com isso, após eu ter passado a orar por eles, né? E as coisas voltaram a acontecer de uma forma tão diferente. Então, quando você tem fé, você também mentaliza aquilo. Quando você repete isso, que isso vai acontecer para você. Então Deus age e você está fortalecido pela fé. Eu completei aqui, ajuda divina. Então há um conjunto de coisas que vão conspirar ao seu favor. A tua fé, a tua oração, e como resultado, Deus vai estar colocando a mão sobre cada situação dessas e vai estar ajudando. De repente, não da forma como você imagina que ela possa acontecer, mas ela vai estar acontecendo. Eu tenho testemunhos para isso e eu já falei em alguns vídeos sobre isso. Tá? Quando que eu devo fazer isso? Tá? Então, assim, eu tenho por hábito, sempre que eu vou orar, eu coloco a vida dos credores nas mãos de Deus. Então sempre, tá? Mas em momentos que você tem uma situação para ser resolvida com o credor, com um agiota, com um banco, com um operador de cartão de crédito, você tem que mais ainda mentalizar isso. Mais ainda você tem que colocar em orações isso. Quando você tiver alguma negociação pela frente para ser feita, tá? Porque essa tua mentalização de coisas boas, você tem que orar pelas coisas boas, você tem que buscar coisas boas. Isso na sequência aqui eu digo como você vai fazer isso. Se você não tem o hábito, cria esse hábito. Tá? Dá resultado, você pode não imaginar. E aí você pode até não concordar comigo. Mas Deus não quer o teu mal. Ele quer o teu bem. E Ele usa os caminhos de repente você não imagina, para poder te ajudar. Mas você tem que buscar. Então como que eu busco isso? Tá? O que eu falo, o que eu faço quando eu vou orar por um credor que de repente você não tem essa experiência ainda? Primeiro, eu peço bênção a ele sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre os negócios dele. Porque se ele está bem com a família, se ele está bem com os negócios, e você está devendo para ele vai, é claro, vai continuar cobrando de você. Mas ele vai olhar com um olhar diferente. A cobrança de repente não seja tão incisiva. Então você abençoa ele. E no fundo do coração você tem que abençoar, não desejar o mal para ele. Porque se você desejar o mal, você está criando uma barreira entre você e ele. Então deseja o bem para ele, abençoe a vida dele, peça para que Deus continue abençoando ele. Porque se ele prosperar e se as coisas continuarem bem na família dele, na relação dele com a família, nos negócios, para você lidar com ele, facilita. Eu oro para que Deus acalme a pessoa, para que dê tranquilidade a ele, para que Deus possa estar cuidando da vida dele e da minha vida, para que quando eu for conversar com ele, a gente possa estar conversando com serenidade, com tranquilidade, com honestidade. E isso é extremamente importante. Nas minhas orações eu peço para que Deus me mostre caminhos, me dê sabedoria. Aqui mostre caminho, aqui, vou botar aqui, mostre caminho para como eu vou chegar até Ele, o que eu posso falar para Ele, para que me dê tranquilidade na hora de estar conversando com Ele. E vice-versa também, para que Deus dê para Ele tranquilidade. Que entenda, eu oro para que, e peço a Deus para que quando eu for conversar com um credor,
eu possa passar a situação para ele e ele entenda a situação. Então você tem que buscar isso também. Faça isso. Você vai ver o quanto vai fazer diferença na sua vida. Mas isso tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Tá bom? Peça perdão a Deus e peça perdão ao credor também. Ah, mas que coisa, né? Primeiro que aí quando a gente foi fazer um empréstimo com essa pessoa ou com uma instituição financeira, e por várias razões, se foi com um agiota, nós fomos pelo caminho errado. Se for com uma instituição financeira, de repente nós não avaliamos bem a situação. Então, pedir perdão a Deus para que Deus olhe para nós, que olhe para você, porque nós pecamos e nós erramos, nós falhamos quando nós fomos buscar de forma equivocada esses recursos. Então você pede isso a Deus e peça que Deus perdoe também as palavras daquela pessoa quando de repente ela te falou algo que você não gostou e é natural, tá? E para derrubar essa barreira que você tem com o credor. Então faça isso, tá? Peça sabedoria, discernimento a Deus, peça sabedoria, discernimento a Deus no momento de ir conversar com os credores. Mas não peça só no dia. Vá repetindo isso e vá praticando isso. Vá exercitando isso. Tá? Você vai chegar ao final e você vai ver o resultado que você vai ter. Que Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você seja maltratado. Você não é um devedor, provavelmente. Você está passando por um momento. Então, para mim, tá? Para mim, isso aqui é algumas dicas, e aí você pode estar buscando outras formas, tá? Dedica, quem sabe, um período de oração, não faça 21 dias de oração, 10 dias, 15 dias, coloca um período de jejum aí, se você pode buscar na internet como jejuar, como orar, se você não tem, ou rezar em favor disso, né? Tem algumas dicas. O que eu quero passar aqui é coisa que eu fiz e está funcionando para mim. Tem funcionado nas conversas com os credores. Não diminui a cobrança, não, eles vão continuar, afinal de contas o recurso é deles e tem que ser devolvido. Mas como isso vai chegar até eles e como isso vai fazer a diferença na hora de você tratar com eles é o que importa. Tá bom? Então, eu quero ler um versículo para você aqui, que ele diz o seguinte, Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que Jesus coloca aqui? Que nós temos que perdoar também eles. E se nós quisermos ser perdoados, nós também tendemos a perdoar. Se nós não perdoarmos, se a gente não perdoar, como é que nós queremos ser perdoados ou queremos que Deus olhe por nós também? Não é uma troca, mas é a reciprocidade. Entendeu? Embora, se nós olharmos aqui em Provérbios 13, 11, diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aí você vai dizer assim, mas ser agiota não é correto, não é honesto. Mas você foi cúmplice, eu fui cúmplice disso, porque quando nós procuramos eles, nós fomos cúmplices disso. Então agora não cabe a nós julgarmos do erro dele ou não. Cabe a nós seguirmos firmes nesse propósito de ajustarmos. E se tu buscar essa forma de sabedoria, essa forma de tratar com os seus credores, você vai ter um resultado muito mais rápido do que você imagina e da melhor forma que você imagina. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com mais pessoas, tá? Acesse o nosso canal para ver outros vídeos que a gente tem, tá? Dá um joinha aí para que a gente possa estar chegando a mais pessoas. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Um abraço.